Em X-Men 97, o Magneto recentemente fez uma baguncinha com os poderes dele. Mas se o que aconteceu for comparado ao real potencial dele nos quadrinhos, isso é algo irrelevante. Então vem comigo porque hoje eu vou falar pra vocês sobre os maiores feitos do Magneto nas HQs da Marvel. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction, o seu canal de conteúdo nerd, principalmente sobre histórias em quadrinhos e poderzinho de personagem. E bom, hoje, como eu já disse pra vocês na introdução, eu vou falar um pouco sobre o Magneto, mas mais especificamente eu vou falar sobre os maiores feitos do Eric no universo 616 da Marvel, a terra principal dos quadrinhos. Isso, obviamente, falando da versão base dele e não de formas upadas ou algo do tipo. É só algo que ele conseguiria fazer naturalmente. Então se arruma na cadeira para não ficar com uma postura meio zoada e bora lá. Começando pelo óbvio, o Magneto é um mutante de nível Ômega, o que em teoria colocaria ele acima de mutantes menores como Ciclope, Wolverine e bem na verdade a maior parte dos X-Men. Mas como isso é algo que tem algumas variáveis além do GNX, eu vou falar um pouquinho só por cima. Usando de exemplo dois personagens. Primeiro, o Wolverine, que é um ótimo exemplo disso, porque o reles fato dele ter o adamantio no corpo faz ele dar cabo de um monte de mutante que na escala seriam mais poderosos do que ele. Mas isso se estende também ao Ciclope, que é um nível alpha, mas mesmo assim, até alimentar a Força Fênix ele consegue. Isso enquanto a maioria dos nível ômega nem destruir planetas consegue. Mas enfim, eu nem vou entrar mais nesse ponto, porque além de não precisar, eu acho que já deu para vocês entenderem que existem essas variáveis, né? Fato é que os poderes do Magneto são bem incríveis se você for parar para analisar, porque ele pode controlar desde escala menor, nesse caso sangue de seres vivos a partir do ferro deles, quanto expandir esse poder para fazer coisas maiores, como puxar satélites da órbita para a Terra, erguer prédios e coisas do tipo. Mas isso é só a superfície do nível de poder dele, porque o Eric, junto da Polaris, conseguiu conter o Apocalipse quando ele estava se retorcendo de dor. E bom, o Apocalipse bem casual já feriu Thor jovem e tal, e o próprio Magneto já aguentou ataques de pesos pesados como o Raio Negro, do Namor, ele já conseguiu se soltar de um agarrão do Hércules e por aí vai. E assim, tirando o Namor que é meio bucha mesmo, o Thor, o Raio Negro e o Erk têm feitos em escala cósmica, tipo tremer o universo ou algo do tipo. O Thor mesmo, nas clássicas principalmente, fazia isso com certa frequência inclusive. Mas, bom, o Magneto não tem um único feito que sustente que ele tem esse nível também. E como vocês já estão carecas de saber, tipo o Professor Xavier, sempre que um personagem do núcleo dos X-Men aparece e contracena com o peso pesado dos Vingadores, ou de qualquer super equipe que tenha um peso pesado, esse peso pesado toma uns nerfs sem nexo algum, porque o roteirista precisa fazer a história andar, e por consequência boa parte das lutas não fazem sentido nenhum para que a história consiga funcionar de alguma forma. Então não dá pra confiar nesse tipo de feito que é escala e tal. Justamente porque o Eric não tem nenhum feito próprio que sustente algo nesse naipe. Poder de tremer o universo ou algo do tipo é completamente fora da alçada dele. Mas o Magneto tem alguns feitos mais tranquilos que dão uma boa base pro nível dele. Porque além dele ter removido o adamantio do corpo do Logan igual em X-Men 97, nos quadrinhos um outro metal que o Eric conseguiu manipular foi o Vibranium, que é o mesmo tipo de metal do escudo do Capitão América. E assim ele amassou uma porta reforçada que nem o Ciclope e a Tempestade conseguiam perfurar. E bom, do Ciclope você já sabia o nível, porque eu já falei algumas vezes aqui no canal. E a Aurora também, mas vamos só fazer um pequeno resumo. Porque, cara, a Aurora com certa frequência gera tempestades tão potentes que poderiam estraçalhar toda a superfície do planeta Terra. Então, no geral, o nível dela é bem alto. Obviamente, o Eric não é só sobre-humano com o poder, porque ele já tomou um soco do Mercúrio correndo a Mach 5, e o Mercúrio consegue, com certa frequência também, ferir alguns pesos pesados, mas aí sofre daquele mesmo negócio de escala. E nesse caso teria o agravante, porque aqui nós temos a velocidade confirmada dele sendo Mach 5, enquanto nos outros feitos a gente não tem, mas ele tem bastante feito bem acima desse nível. Então fica complicado saber o quão forte foi o soco que ele deu no Magneto, a não ser que calcule o feito, mas eu não vou falar sobre isso, eu vou simplesmente deixar o valor aparecendo aí na tela se vocês quiserem saber, mas é bem irrelevante. Mas cara, quando o Magneto levanta os campos de força e libera de verdade todo o potencial da sua manipulação magnética, é aí que as coisas tomam proporções colossais. Porque durante Vingadores vs X-Men, ele peita o Homem de Ferro
E diferente do normal, onde nerfam os Vingadores para eles terem uma luta com os X-Men, dessa vez não teve essa armadura de roteiro não. O Stark tentou atacar com os repulsores e ele não passou do campo de força. Então, a forma dele resolver isso foi bem simples. Usando o magnetismo, ele puxou parte da energia do campo magnético de Júpiter e ele disparou no peito do Eric. Então eu acho que vocês já conseguem entender por que isso daqui não é simplesmente um nerf que deram. Aqui nós vamos ter feitos concretos, mas calma aí que a escala sobe ainda mais. Mas antes de falar disso, eu tô ligado que você curte esse tipo de conteúdo nerd, seja sobre os X-Men, quadrinhos no geral, animes ou qualquer outro tipo de conteúdo mais nerdístico. Então, cara, se inscreve aí no canal. Nós estamos crescendo cada vez mais e quanto maior o canal ficar, mais vídeos eu consigo produzir para vocês e com mais qualidade também. Então deixa o like, seja bem-vindo e aproveita e deixa a sua sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no futuro, beleza? Enfim, agora sim vamos voltar a falar do foco desse vídeo. Depois que o Magneto percebeu o que o Stark estava fazendo, ele cortou a conexão do Homem de Ferro com os satélites que mandavam essa energia magnética para ele, e o Eric fez uma armadura a partir de um dos satélites. E desse momento em diante, ele começou a estender os poderes dele para o espaço, absorvendo a força magnética de vários planetas, e o primeiro golpe que ele deu foi um soco com a massa do Sol no meio da cara do Homem de Ferro. Mas ele continuou expandindo o alcance, indo mais e mais longe, até que ele chegou num ponto tão afastado que ele conseguiu sentir a Força Fênix destruindo o planeta. Então, basicamente, o que dá para concluir disso é que o Magneto estava puxando a energia de todo tipo de corpo celeste a vários anos-luz de distância e usando essa energia contra o Homem de Ferro. E isso, meu amigo, é simplesmente insano, porque é só você pensar, se no começo dessa luta ele já estava batendo com a massa equivalente a de uma estrela, imagina depois de ir lá para os cafundós de Judas, puxando a energia de planetas e estrelas, espaço afora. Cara, o velho tava muito forte. E num geral, é meio que isso. O Magneto já é bem fortinho naturalmente, como eu já falei pra vocês lá no comecinho, mas ele consegue alcançar proporções ainda maiores quando ele absorve mais energia. Porque é aquilo, ele é o mestre do magnetismo, então qualquer coisa que gere algum tipo de força magnética, teoricamente ele conseguiria puxar pra si e utilizar isso como um buff, um poderzinho extra que vai servir para lutar contra alguém que teoricamente é mais forte do que ele também. Então me diz aí, você acha que essa conclusão é algo meio exagerada ou concorda com a lógica por trás desse feito e dos poderes e tal? Comenta aí. Inclusive, se você acha que eu esqueci de algum feito maior ou um feito minimamente interessante do Magneto e você acha que se encaixaria no que eu disse aqui, deixa aí nos comentários. Porque por hoje o que eu tinha pra falar foi isso, beleza, meu bom? E enfim, valeu pra quem deixou o like e se inscreveu no canal. Eu espero que vocês fiquem bem, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!